Paz, povo de Deus. Paz, irmã Neuza, irmã Maria. Paz a todos. Glória a Deus. Amém. Gente, o áudio está chegando bem para vocês? O áudio tá bom aí? Alguém dá um toque para mim, por favor? Aleluias. A paz, irmã Maria Abreu. A paz, irmã Alessandra Marques. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Que bênção. Tá chegando. Vamos esperar, gente, chegar mais gente para a gente começar a nossa aula. Hoje pediram ontem para falar um pouco sobre os sinais do toque revela. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum. Mas o foco hoje vai ser os sinais do toque revela. As bases bíblicas e como operar nesses sinais. Amém? E eu creio que Deus, Ele vai nos direcionar, assim como tem direcionado em todas as aulas. A irmã Maria gosta de saber do toque revela. Nossa, ontem foi muito boa a aula do Meet ontem, né? Quem não viu, perdeu. Foi bem legal o que Deus fez. A maneira que Deus conduziu a aula, a maneira que Ele mudou o parâmetro. Nós só lemos o cabeçalho, não chegamos a ler nem o texto. Lemos o cabeçalho e um versículo. E foi o suficiente para 1h30 de aula. E passou tão rápido que a gente acabou ultrapassando o tempo. Deus, quando quer fazer, Ele faz da maneira dele, gente. Deus é bom demais. Aleluias. A paz, irmã Ceissa. Queridos, vocês estão de acordo com o tema? Assim, começar pelos dons do toque revela. Eu quero exponenciar um pouco mais profundo. Nós vamos hoje encontrar as bases mais profundas do toque revela e a compreensão do que é o toque revela e como ele trabalha em nosso favor e a ação desse dom na intervenção da natureza, modificando situações, libertando cativos, quebrando as jaulas do entendimento e libertando o povo. A paz, irmão Lucas, irmã Sandra, a paz a todos. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém, irmão Lucas. Irmão Lucas ontem, acho que é a primeira vez que estava conosco no Meet, é isso, irmão Lucas? Primeira vez no Meet, ele e a esposa dele, foi bênção. Gostou da aula, foi abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Paz, irmã Neuza. A aula de segunda-feira do pastor Antônio Pedro, queridos, foi muito boa também. Ele falando sobre autoridade. E eu tenho ensinado, nós temos nos movido de forma que não estamos focando mais o poder, não estamos mais dimensionando o reino de Deus através do poder, e sim do Espírito, da autoridade que provém de Deus para os nossos dias. Porque quando focamos no poder, nós distorcemos um pouco da verdade. A verdade, para nos libertar, ela tem que ser contundente em nós. Ela tem que servir em nós, gerando em nós autoridade. A palavra do Senhor, ela nos leva, e tanto que Jesus, Ele nos manda pregar sobre o reino. Paz, Paulinha, Ele nos manda pregar sobre o reino de Deus. Porque o interessante não é eu ensinar sobre o poder, não é eu te ensinar a ter poder, é eu te ensinar a ser filho, a compreender quem é Deus em nós, a compreender a formação do caráter de Cristo em nós. Sabe, muitas vezes nós queremos muitas coisas de maneira errada, não conseguimos. Já tinha assistido outras, legal, entendi, que bênção. E nós ficamos buscando o que já temos, e queremos acrescentar mais, queremos mais sem saber usar, e não o poder não funciona através de nós pelo que nós temos, é pelo que nós sabemos. Quando eu conheço a palavra, ela se torna para mim uma espada, ela se torna para mim algo poderoso que vai me sustentar naquilo que eu falar. E à medida que eu vou falando, mediante a palavra, as coisas vão acontecendo.
A irmã Alessandra, ela participou de uma libertação junto comigo, de uma cura. E eu creio que ela pôde presenciar a palavra em execução, os dons trabalhando através da palavra, e ela gostou da experiência. Não é isso, irmã Alessandra? Ficou contente para fazer parte da cura da sua amiga? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Márcio. Queridos, vamos orar para a gente estar começando. Já tem 14, tem um número bom, vamos ganhar tempo. Ao Tiago, aleluias. Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graça por estarmos na sua presença, por glorificar seu santo nome e podermos nos mover em ti, Senhor, da sua forma, da sua maneira e do jeito que o Senhor tem tocado em nós, permitido que nos quebrantemos por dentro e que o seu reino, ele venha crescer em nós para a glória do seu nome e que a glória do Senhor, ela possa ser, Pai, forte sobre nós, nos levando ao norte, como uma bússola, para encontrarmos a Ti, Senhor. Pai Santo, Rei Soberano, eu te peço neste momento que ative a palavra de sabedoria e de conhecimento, dom de mestre e dom da fé, e nos ensine a aprofundar em Ti, nos aprofundar como está na Sua palavra, Deuteronômio 29. Recebemos a revelação para pais e para filhos, para que a próxima geração ela seja madura o suficiente para compreender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso progenitor, o nosso Criador, e aquele que nos conduzirá sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ontem, acho que foi o irmão Lucas, pediu para falarmos sobre o Toque Revela. É um nome carinhoso que o pastor Antônio Pedro deu, porém é um ato perigoso falar sobre o Toque Revela. O ministério Toque Revela, os dons do Toque Revela, é perigoso falar sobre isso. Porque nós lidamos com um espírito de religião muito poderoso, nós lidamos com a teologia, com algo forte que vai sempre nos confrontar, porque eles creem na palavra transliterada, na palavra interpretada, mas não creem na palavra revelada. Eles não creem naquilo que Deus faz através de nós como filhos, porque eles deduzem pela palavra do Antigo Testamento, eles não têm a revelação da palavra no Novo Testamento, quando Jesus ele foi às bodas com a noiva, tornando-nos filhos. Eles não compreendem isso e acham que ainda somos servos e temos que viver como servos. E aceitar a sujeição, a submissão a Satanás em nossa vida. Aceitar as enfermidades, aceitar os castigos, as suplantações de dor que Satanás traz sobre nós. Então é perigoso não compreendermos do que falamos e do que se trata, porque se eu não sei como funciona, eu vou funcionar como uma gambiarra, de forma torta. Eu vou funcionar, mas não vou ter a plenitude daquilo que o Senhor separou para que funcionasse em mim, entendeu? Eu vou funcionar paliativamente, mas eu quero funcionar de maneira correta, de maneira como Deus escolheu. E sabendo que os dons... Isso é verdade. Sabendo que os dons do Senhor eles estão em mim, eu preciso saber quais são eles e como eles agem, para eu compreender no momento certo. Hoje... Aleluia. Está queimando aqui já, pastor. Hoje eu estava orando com uma irmã e ela conversando, ela falando sobre, ela sente entra na igreja e ela sente aquele peso terrível, ela sente dores que ela não estava sentindo e eu falei, mas irmã, então é que você não conhece, isso é a palavra de conhecimento trabalhando através da sua vida. O Senhor quer que você ore por pessoas, que pessoas sejam curadas. O Senhor quer que você compreenda o que Ele está tentando te dizer, porque Deus fala de diversas formas. Deus fala por gestos, fala por sinais. Deus vai sempre falar de maneira, de alguma maneira, para que nós compreendamos e façamos o que Ele quer que nós façamos naquele momento. Ela, é isso. Aí nós fizemos a libertação ali, ela foi curada, ela foi liberta dos traumas do passado, foi liberta da maldição, do ato da concepção. Entendeu? Isso normalmente é causado pelos pais quando estão bêbados. E Deus começou a tratar coisas naquela irmã. Ela passou a compreender como a Bíblia funciona. Quando falamos, querido, de Toque Revela, nós estamos falando simplesmente do dom da operação de milagres e maravilhas. E as pessoas não compreendem a dimensão desse dom, os efeitos desse dom em nossa vida e como ele trabalha, a maneira que ele funciona. Entenda que a operação de milagres ela vai sempre causar uma intervenção no curso normal da natureza. Vai sempre causar uma intervenção trazendo a glória de Deus, sempre glorificando ao Senhor por sinais em nossos corpos, sinais na atmosfera terrestre, sinais
mesmo na terra, sinais em coisas, em objetos, transformando, transfigurando, transformando em ouro, em prata, manifestando como unções, como óleo nas mãos, pó de ouro, pó de prata, como aprisionamentos, causando cegueira temporária. E tudo isso tem base bíblica, tudo isso está na Bíblia. O que nos falta é compreender como Deus está fazendo nesse tempo, a geração que Deus está levantando para este tempo e como Ele quer cuidar desse povo. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, que a operação de milagres, ela vem atuando desde Êxodo, capítulo 4, quando Moisés, deixa eu pegar a palavra aqui, vamos para a Bíblia que é melhor. Pastor Tiago Terramanto. Quando Moisés perguntou para Deus, olha só, Êxodo capítulo 4. Nós vamos, a base hoje, o fundamento está aqui, tá? Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele lançou-a na terra, e essa tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creio que te apareceu, que eu sou o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando a mão, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a pôr a sua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. Perdão, queridos, deu uma quedinha na internet aqui, mas já voltou. Amém? Vamos usar aqui o 5G, eu acho que é melhor. E esses sinais que Deus deu a Moisés, todos os sinais que usamos, ou os sinais que Moisés usou, é para provar que Deus está conosco. É para mostrar o que Deus quer fazer nesse tempo. A paz, pastor Josemar. E para que compreendamos que Ele sempre vai nos guiar e vai estar conosco em toda a missão que Ele nos mandar. Ele sempre vai nos dar um sinal contundente, um sinal em que nos movamos melhor. No caso de Moisés, a vara transformada em cobra seria a transformação de matéria, e dando vida à matéria, uma matéria inanimada, uma matéria morta, tornando-se em vida. E eu oro ao Senhor para que nesse tempo nós possamos buscar mais e compreender mais a ponto de chegarmos a esse ponto, de termos a matéria transliterada em vida. Você vê que Moisés, ele tinha uma aliança fraca, uma aliança fracassada, uma aliança temporária com Deus. Ele praticava todos esses sinais e Deus o abençoava nesses sinais e Deus era com ele nesses sinais. Imagine nós na aliança perfeita. Por isso eu tenho orado nesse tempo para que Deus ele traga crescimento aos filhos, ele traga crescimento à igreja, para deixarmos de meninice, porque eu vejo a igreja do Senhor se perdendo em tanta meninice e não tem a capacidade de crescer, de compreender como funciona, de compreender o que Deus quer fazer nesse tempo. E nós, graças a Deus, alguns estão compreendendo, estão saindo desta zona perigosa da autopromoção e se tornando filhos de verdade, negando-se a si mesmo para poder fazer o que Deus manda, para que Deus libere realmente o poder. Entenda, o que nós recebemos hoje, o que nós temos hoje é apenas uma fagulha daquilo que Deus quer, do que Deus separou para nós. Ele separou muito, mas muito mais mesmo. E Ele quer que nós compreendamos, que nós andemos nisso. Ele quer que nós cresçamos naquilo que Ele preparou. Ele quer derramar mais, abrir mais o véu da revelação para que nós possamos receber mais. Entenda que Moisés, depois de purificado pelo Senhor, eu digo purificado, queridos, porque Moisés ele passou por um ato de purificação, uma destruição da adoração. Moisés ele veio do passado, nós vamos entrar mais profundo, calma aí, viu? Moisés ele veio do passado com raízes de adoração a deuses estranhos, de idolatria. E assim também é a minha e a sua história. Porque a maioria das pessoas que aqui estão, ou que fazem parte desse grupo, ou que estudam conosco, que se tornaram cristãos, já foram católicos. E tiveram os seus momentos de idolatria, os seus momentos de endeusar demônios, os seus momentos de reverenciar a demônios.
E precisamos também passar por esse estágio de purificação, esse estágio de limpeza, de descontaminação. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômios, capítulo... E há uma distorção, viu, nessa palavra, e muitos usam para estar sugando o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Não vai nessa, não. O mel já está em nós, o azeite também. Deuteronômios 32, 10. Deuteronômios 32, 10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu e o guardou como a menina do seu olho, como a águia que desperta da sua ninhada. Move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, ou seja, Deus agora limpou Moisés. Deus purificou Moisés e levou Moisés a patamares mais altos. Levou Moisés a um conhecimento mais alto. Levou Moisés a entendimento de quem era Deus. Aí a palavra está assim, Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. E o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ou seja, Deus limpou, Deus purificou, agora Deus encheu e Deus agora direciona, encaminha Moisés, dando a ele poder. A palavra do Senhor vem dizer também que Moisés era como um Deus. Amém, minha mãe. E Arão, seu profeta. Olha o nível de limpeza que Deus colocou sobre Moisés. Mas o processo de Moisés durou 40 anos para purificar, para arrancar toda a mácula, para preparar para que o toque revela fosse eficaz com ele. O nosso problema, queridos, é que nós queremos aprender agora, ainda não descontaminamos, ainda não tiramos o contágio do passado e já queremos andar em altos níveis de poder, altos níveis de unção. E isso, ontem o irmão fala do tanque de guerra, que é o toque revela. Sim, é um tanque de guerra que está matando muita gente, está matando muitos filhos de Deus, porque não se descontaminou, recebeu esse poder, não está sabendo o que fazer com ele, começou a confrontar demônios. E os demônios, sabendo as fraquezas, os laços do passado, começou a laçar um monte de gente e derrubar. Tem pessoas indo até certo ponto enquanto está protegido pela unção. Mas começa a aprontar tanto que Deus vira as costas um pouquinho, ele toma rasteira e cai. Então sim, o toque revela é um tanque de guerra, tanto para matar como para vivificar. Então nós temos que tomar cuidado. Moisés foi limpo, preparado para receber esse poder. E quando ele estava pronto, ele não procurou Deus. Deus o procurou. Deus veio na sarça e falou com ele. E deu a ele esse poder, entregou a ele esse cajado. Entregou a ele, dando a ele o comissionamento e direcionamento e falou: agora vai, Moisés, você está pronto. Não, Senhor, eu não estou pronto porque eu sou um homem de lábios duros, eu não sei falar direito, não tem problema. Naquilo que você for ruim, naquilo que você não conseguir, eu prepararei um profeta para ti. E ele falará por ti. Mas o poder estará contigo. Porque pronto, gente, não estava Arão. Arão não estava pronto, Arão não tinha se convertido ainda. A prova disso é que Arão fez o bezerro de ouro para a idolatria, para ser adorado. Ou seja, o Deus de Arão era qualquer Deus, aquele que servisse no momento que tirasse o peso dele. Mas o Deus de Moisés, não havia dúvidas, era o Deus do céu. Entendeu? Nós precisamos nos converter de verdade, compreender de verdade, para podermos andar perfeitamente no toque revela. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais, paralítico anda, surdos ouvem, ainda não orei para o cego, para o cego ver. Mas eu já vi muita coisa acontecer na minha vida, porque a operação de milagres ela tem se fortalecido à medida que nós compreendemos a palavra. Entenda que toda a operação de milagres ela se move mediante aquilo que você conhece na palavra de Deus. E não tem um outro parâmetro, não tem um outro meio. Se você não conhecer a palavra, não tem como você se mover. Hoje está difícil, a internet está oscilando, vai orando aí. Eu não preciso conhecer a Bíblia inteira, mas eu preciso que aquilo que eu conheço da Bíblia se torne vida em mim. Porque se não for vida em mim, não vai funcionar. Aí Deus guiou Moisés, Moisés agora chega no Egito cheio de sinais, de prodígios e de maravilhas para fazer para aquele povo, para confrontar o faraó. Porém Deus ele diz que ia endurecer o coração de faraó. Por que Deus endureceria? Para que os sinais fossem cada vez mais fortes, para que a glória de Deus fosse cada vez mais aperfeiçoada, porque todas as vezes que nós desafiamos a Deus, maior é a glória que vem sobre nós. Eu tenho visto isso ao decorrer dos anos, que todas as vezes que estamos em luta, estamos em guerra, a glória aumenta. Eu fiz um trabalho certa feita na cidade, que fui visitar, e fui numa casa,
Gente, eu sentia um batalhão de anjos guerreando ao meu lado e aquela casa era totalmente possuída por demônios. E quando os demônios me oprimiram, que eles me cercaram, os anjos vieram e eu ouvia barulhos de espada e, sabe, foi algo muito forte. À medida que nós vamos aprofundando em batalha, Deus vai liberando mais poder e mais autoridade para que possamos cumprir o chamado. Moisés, ele foi com esses 3 simples sinais, que é a mão leprosa, não convenceu. Porque muitos incrédulos, eles estão vendo os sinais e falam que não é Deus, que não vem de Deus, que qualquer um pode fazer, ou que os demônios estão fazendo. Eu fui chamado muitas vezes de hipnotizador, invocador de demônios, blasfemador, por causa dos sinais. Deus, a extensão que ele me usa nos sinais, ele me usa em transformar água gelada em água fervendo na mão. Ele me usa em aquecer óleo, esfriar óleo. Ele me usa, bom, na verdade ele me usa naquilo que eu falo, naquilo que vem no momento. E eu expresso, logo acontece. Não tem assim como eu posso dizer, não há um limite para a operação de milagres, para causar uma intervenção no curso natural das coisas. Não há limites. A nossa mente, o nosso espírito, se ele estiver pronto e fortalecido, o que você disser, mediante a palavra, vai acontecer. Elias causou intervenção no tempo. Ele falou, mediante a minha palavra, não choverá por 3 anos e 6 meses. E não choveu. É um toque revela. É uma revelação com sinais. É uma intervenção, entendeu? É a operação de milagres atuando no curso da natureza. Um dos homens que mais usou esse dom foi Moisés. Moisés, Êxodo capítulo 10, quer ver? Êxodo capítulo 10, as 10 pragas do Egito. Foram 10 sinais de operação de milagres e maravilhas. Foram 10 sinais. A partir do capítulo 8 aqui. A primeira praga, capítulo 7. As águas se tornaram em sangue. Jesus também executou esse sinal, transformando as águas em vinho. Ou seja, houve ali uma equivalência, não é um sinal aleatório comum, é um sinal contundente dentro da operação de milagres quando nós estamos cheios do Espírito Santo e sabemos o que estamos fazendo mediante a palavra de Deus. Moisés transformou água em sangue, Jesus transformou água em vinho, e nós estamos transformando em quê? Porque é possível para nós também. Eu já orei por diversas vezes e o cheiro de bebida, a água se transformou como se fosse bebida. A água se transformar em cheiro de droga, também é um outro exemplo. Ela adquire cheiro de droga, se transformar em remédio para cura. Dessa forma eu já consegui orando. Então, para nós, é possível trabalharmos dessa forma. É possível fazermos esse nível de oração. Gente, não tem pergunta hoje? Vocês estão tão caladinhos, está diferente de ontem. É possível. Você vê que Moisés, ele tocou pela fé na água, ela se transformou em sangue. A segunda praga, que também foi o toque revela em ação. Você quer saber quem é o toque revela? Veja as 10 pragas do Egito, veja o mar vermelho se abrindo, veja a terra se fendendo e engolindo todo o povo de Corá. Isso é o toque revela. Isso é o poder que nós trabalhamos. É nesse poder que esse grupo se move. E o que eu tenho falado com o Antônio Pedro e tenho orado muito ao Senhor é que esse povo compreenda o que foi dado. Esse povo entenda. Você vê, Pedro chegou na Porta Formosa, ele encontrou ali um coxo. Aquele coxo estava sentado, para mim, no meu entendimento, no entendimento da ciência. Uma pessoa coxa não tem perna. Ela só tem a coxa, a parte de uma perna. Entendeu? Ainda que ela tenha a outra, só tem a parte de uma perna. E quando Pedro tocou naquele homem, a perna dele cresceu. Isso é operação de milagres, junto com o dom de cura, trabalhando os dois juntos. Então nós precisamos aprofundar nesse dom, conhecer mais sobre esse dom e manifestar mais essa glória pela fé. Queridos, vocês estão me ouvindo bem? Alguém dá um sinal de vida aí, porque ninguém fala nada. Dá a impressão de que caiu. Se está me ouvindo bem, diz aí, ok. Aleluia. Dá um ok aí para eu saber que vocês estão aí.
Tá ok aí, povo de Deus? Aleluias. Glória a Deus. Espera só um minutinho, deixa eu pegar mais um celular aqui pra eu fazer um. Acho que deu problema aqui. Ô Gal. Gal. E aí, tá? Não tô ouvindo o povo sempre reagindo, deu pau. Você não tem que pensar no minutinho, só pra ver. Só pra ver. Voltei, gente. Eu percebi aqui que o celular deu uma oscilada e a live travou. Mas estamos de volta. Vamos lá. Então, retomando aqui o Toque Revela. Esse dom, ele serve para nós curarmos as pessoas, crescer perna, crescer braço, fazer nascer olho onde não tem olho. Ele serve para nós fazermos com que as pessoas elas sejam tocadas de maneira a serem curadas lá no passado, através desse dom, porque é um único dom que consegue separar o espírito e o corpo e levar no passado e revelar o que está oculto lá do passado, trazendo limpeza, trazendo comunhão e transformação, para que a vida seja edificada, para que a vida seja transformada. Esse dom ele consegue separar a alma, levando as portas terrenas, para que possamos visitar lugares onde tem macumba, por exemplo, onde há traumas. Ele consegue nos levar às profundezas do Seol ou ao abismo onde as almas são presas, para podermos trazer a libertação sobre o povo. Ele também nos dá poder, nos capacita a ministrar com os anjos, entendeu? Que é dos comissionamentos que o Senhor Jesus ele recebeu para nós. É um dos direcionamentos e uma das autoridades que o Senhor Jesus ele conquistou para nós. E nós precisamos entender esses dons e nos movermos neles, para que nós, além de curar pessoas, sejamos também curados. Esses dons da operação de milagres, junto com o dom da cura, é uma arma poderosa e preciosa que, se usada da maneira correta, fará grande diferença nesse tempo. A igreja ela está passando por uma transformação e o maior inimigo dela hoje é a religião. Ela está passando por uma transformação em que ela está confrontando o velho e trazendo renovo, trazendo as águas do Espírito. Há uma revelação que tem em Josué capítulo 3 que diz que a presença atravessou o Jordão. E 2000 côvados atrás foi os filhos de Israel. A presença veio, ela trouxe para nós o poder. 2000 anos atrás ela voltou para o céu. E agora nós atravessamos o Jordão, está conosco. Cabe a mim e a ti fazer essa obra. Cabe a mim e a ti operar os mesmos sinais. Para Moisés, que não tinha o Espírito Santo nele, as pessoas às vezes pensam que o Espírito Santo habitava em Moisés. E há uma prova há uma prova em Êxodo 33 que Moisés não tinha o Espírito Santo. Ele não podia ver a Deus, assim como João viu. Mas nós podemos, porque há em nós o Espírito Santo. E nosso Espírito foi vivificado. O mesmo Espírito que habitava em Adão habita em nós. E nós podemos ver a Deus. A face de Cristo, como diz assim, melhor, podemos ver a Cristo. Porque basta olhar para o meu Espírito. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E o meu Espírito é imagem e semelhança de Cristo. Então eu posso ver a Deus. Entenda, não é a minha carne, é o meu Espírito. Amém? Há uma mudança em nós, no nosso DNA espiritual. Há uma mudança que faz toda a diferença quando precisamos operar os milagres. Há uma mudança que faz toda a diferença quando precisamos operar nos sinais. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele também temeu. Nós, quando vamos orar por pessoas, tememos. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Mas nós temos, lembre-se, nós fomos ativados com a operação de milagres, com sinais de milagres e maravilhas. E quando formos orar, põe em prática. Moisés temeu diante do Mar Vermelho.
Deus falou para ele: apenas levante o cajado, estenda, aponte para o mar, estenda. E o mar se abriu. Mais um dos sinais do toque revela: abrir os rios, abrir o mar. Um outro sinal do toque revela: Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Jesus andou sobre as águas. Mas Jesus era Jesus, ele era o Filho de Deus. Eu também sou, cara. E Pedro também andou sobre as águas. Amém? Ezequiel, pelos dons da operação de milagres, ele foi arrebatado. Ele recebeu projetos do céu, arrebatado. Ele recebeu visitas angelicais, ele viu o próprio Cristo, ele viu o trono de Deus, ele viu os querubins, arrebatado. Também faz parte desses dons, quando compreendemos como funciona. E a base fundamental para isso está em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. As portas estão abertas. Todas as portas que os nossos antepassados abriram no céu, é uma fenda criada no mundo espiritual, elas não se fecham. Tudo que acontece no mundo espiritual é eterno, porque trabalha em outro tempo, num plano kairos, não no plano cronos. Não é uma porta. A palavra é muito clara quando Deus diz: porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Só quem pode fender uma porta no mundo espiritual é Deus. E quando ele abre, fica aberta constantemente. E todos que quiserem visitar na mesma porta que João passou, na ilha de Patmos, ore pelo toque revela. E peça a Deus para arrebatar até o céu. E você vai entrar pela mesma porta. Amém? Eu vivi e presenciei muitas pessoas contando relatos de que foram arrebatadas, mas muito aleatoriamente nas igrejas. E essas pessoas eram tidas como super santas, porque Deus arrebatou. Nossa, o irmão anda na santidade tremenda. Deus arrebatou, levou ao céu. Não, ele simplesmente descobriu que era filho por um instante. E se sentindo filho, ele visitou o Pai. Quando nós entendemos como funciona isso, quando nós compreendemos que os talentos nos foram dados, nós precisamos apenas multiplicá-los e sermos filhos, tomarmos posse de uma herança, as coisas começam a acontecer em nossa vida de forma diferenciada. Amém? O toque revela também, ele serve para multiplicar barulhos, intensificar, causando estrondo ou sopro de guerra. Como assim, pastor? Para Gideão foi assim. Quando ele atacou aquele povo, os amalequitas, ouviram-se um estridente, um som forte, ouviu-se algo muito profundo, um alarido gigante. E só tinha 300 homens, entendeu? Eles estavam debaixo da unção da operação de milagres. Deus estava com ele ali, capacitando eles. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre os dons do Toque Revela? Se tem alguma dúvida sobre a operação de milagres ou de como ela opera, eu vou me calar um pouco, eu quero que vocês perguntem. Tá ficando chato o senhor falando. Hoje a aula está muito ruim. Não está fluindo. Eu só fluo se alguém pergunta algo. E vocês não estão perguntando, não está fluindo. Então, se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu vou finalizar a live. Aleluia. A irmã aqui falou: quero orar, quero curar, porque acho que não sou sensível. A irmã Adriana: a sensibilidade não está em todos. Nem todo mundo carrega sensibilidade suficiente para sentir os toques do Espírito. Mas todos os filhos de Deus, eles desenvolvem pelo discernimento de Espírito um nível de sensibilidade. Basta apenas continuar estudando, buscando e pedindo a Deus. Já recebeu pela impartição aqui no grupo, nós já impartimos isso. O que você precisa agora é desenvolver o que já recebeu e aprender. A irmã Sandra fala sobre jejum. Bom, se todo mundo entendeu o que é o Toque Revela e o que ele pode fazer, a intervenção que ele pode fazer, ele pode também matar pessoas e reviver pessoas. Como Pedro, que orou com Ananias e Safira, eles morreram. Também orou com Dorcas e ela reviveu. Também é pela operação de milagres. Como Jesus, que orou com Lázaro, ele reviveu. E os dons de cura, curou as suas enfermidades. Também é pelo Toque Revela, a operação de milagres. Amém? Gente, então vamos fazer o seguinte. Já que vocês estão hoje meio tristinho, não quer perguntar muito, vocês já sabem tudo do Toque Revela, vamos falar um pouquinho de jejum. A irmã Sandra pediu aqui, vamos obedecer ela. Amém? Irmã Sandra, jejum. Primeiro ponto, o que é jejum?
As pessoas pensam que jejuar é tirar um período e ficar sem comer nada diante de Deus. Jejuar não é só isso. Se eu tiro um período só de horas diante de Deus, não é um jejum. Jejum é quando eu tiro um período de 24 horas acima, sem comer nada, mas tomando água, viu, gente? Tenha prudência ao jejuar. E a grande questão disso tudo é: para que serve o jejum? E quais os perigos há no jejum? Porque tudo no reino de Deus tem as bênçãos e os perigos. O jejum, ele tem diversas faces, diversas formas e diversos caminhos para seguir ele. Daniel, por exemplo. Daniel jejuou porque ele ficou sabendo que o povo ia cativo para a Babilônia e ficaria por 70 anos ali em cativeiro. Então ele jejuou por clemência, para que Deus não castigasse aquele povo. Não foi nem para que Deus não levasse em cativeiro, mas para que Deus não destruísse aquele povo. Então Daniel jejuou para que aquele povo ele ficasse na Babilônia, mas ainda assim Deus se lembrasse dele. Então jejuou Daniel. Muitas vezes nosso jejum, nós queremos barganhar com Deus, jejuar por algo. Eu posso? Eu posso, por resposta de Deus. A rainha Esther, ela proclamou um jejum de 3 dias, por resposta de Deus, para que Deus intervisse e o povo de Israel não fosse destruído. E Deus acabou falando, Deus bradou através do jejum dela de 3 dias, entendeu? Mas entenda, foram 3 dias de jejum, um período de 3 dias, se consagrando ao Senhor, buscando no Senhor. Um outro segredo do jejum é não passar nervoso. Pastor, se estiver orando por uma pessoa e ela vir a morrer, como orar para que ela volte a viver novamente? Dê ordem. Você tem que ordenar. Meu Deus, eu ordeno agora, pela unção do Espírito Santo que é em mim, que o Espírito de vida volte agora. Põe a mão sempre no coração, porque a mão da gente, todo o poder está nas mãos, e essa pessoa vai receber choques. Põe a mão no coração e outra mão no ponto espiritual, no assentamento espiritual. Eu ordeno agora, o Espírito de vida volte. Em nome de Jesus, começa a tocar, Espírito Santo. Vai tocando mais forte. Volta agora, Espírito de vida, eu te ordeno. Espírito de morte, sai dele. Abandona este corpo. Espírito de vida, volta e sopra sobre a pessoa. Mas por que eu falo que as mãos dão choque? Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Ele veio do Monte Arã ao Monte Terã, e o poder estava em suas mãos, e viam como raios. Das mãos sai o poder. Põe sempre no coração e na cabeça. E você vai ver que a pessoa vai sentir. Quando você soprar, está soprando o espírito de vida na pessoa. Mas antes tem que repreender o espírito de morte. E depois ministra a cura. Meu Deus, se a pessoa morreu foi por alguma enfermidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, passa agora com a sua unção, curando todo este corpo. Vai tocando, restaurando. Decreta sobre o corpo restauração de nervos, ossos, músculo, toda a carne. Restaura agora, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? E aí você vai ver que milagres vão acontecer. Eu estou usando como base a ressurreição de Elias e de Eliseu, o filho da viúva de Sarepta e o filho da Sunamita. Esta é a base que eu tenho. E a base que eu tenho também é de Jesus. Você vai ver que ele toca na menina e diz Talita cumi, e ela ressuscita. Porque há a necessidade do toque. É preciso tocar. Tem uma irmã que a gente conhece também, a irmã Eva. Ela passando diante de um velório, tinha uma moça, uma menininha estava morta, e o Senhor falou para ela: vai lá e toca na minha filha. E ela veio e tocou, e desejou que a menina revivesse, e a menina ressuscitou na hora. E isso é um fato, um caso verídico aqui da nossa região. Amém? Vamos voltar para o jejum, glória a Deus. O jejum, queridos, ele nos serve também para sensibilizar, nos dá sensibilidade ao Espírito. E é aí que mora o perigo. Opa, aí está o perigo. Qual Espírito, pastor? Depende. Se tu tá cheio do Espírito Santo, você se torna sensível ao Espírito Santo. Lara, jejum só é válido por alimentos? A Bíblia me dá o respaldo que sim. A Bíblia me diz que sim. Eu vou jejuar de internet. Isso aí não é jejum, cara. Você está quebrando um vício, está vencendo um vício, não é um jejum. Eu vou fazer o jejum de Daniel e vou tirar
alguns alimentos e vou jejuar, vou comer só frutas, verduras e legumes. A palavra do Senhor nunca diz que Daniel comia frutas, verduras e legumes em jejum. Nunca. Ela nunca falou isso. A palavra do Senhor diz, Daniel 10, que ele não comia manjares agradáveis e não se ungia com unguento. Ou seja, Daniel não comia nada que era gostoso e não se ungia com perfume, não passava perfume. Por isso que eu pergunto para as pessoas, você fez jejum de Daniel? Eu fiz. E você passou perfume? Passei, quebrou o jejum. Entendeu? Então o jejum de Daniel eu nunca ousei pedir à igreja para fazer, porque, amém, irmã Simone, porque a igreja do Senhor ela faz errado, e fazer o certo da maneira errada também é errado. O jejum de Daniel, se eu for fazer, queridos, é ervas amargas. Você vai ter que comer ervas amargas como comeram o cordeiro pascual, como Moisés deu o cordeiro pascual aos filhos de Israel para sair de Israel. Se eu quero fazer o jejum de Daniel, eu tenho que ir para a beira do rio, me consagrar, me afastar de todo mundo e começar a orar ali e me manter em oração. Eu acho que isso aí, querido, não está mais para um regime do que jejum, irmão Márcio. Gente, eu fiz jejum uma vez, eu tirei açúcar e carne. Fiquei sem açúcar e sem carne. Deus recebe? Recebe. Mas isso não é jejum, não dê nome de jejum. Isso é uma consagração. Um voto seu com Deus. Está mais para um voto do que para um jejum. Entendeu? Tome isso como voto. Faça um voto diante de Deus. Se for fazer isso como voto, Deus recebe porque Deus ama votos. Seja ele financeiro, seja de sacrifício, Deus ama votos. Faça como voto, não faça como jejum, porque a Bíblia não dá respaldo para isso como jejum. Mas eu vou tirar só feijão por 30 dias. É um voto seu com Deus, não é um jejum. Jejum é a abstenção de alimentos por 24 horas. Pastor, mas eu posso jejuar só 12 horas? Pode, mas não dê também o nome de jejum. É um tempo de consagração com Deus, entendeu? E quando fizer por 12 horas, não pode xingar, não pode ficar nervoso. Tem que manter uma vida de oração, de retidão e estudo da palavra diante de Deus. Quando for fazer uma consagração para Deus, mantenha-se na palavra, em oração. Abstendo-se de alimentar-se, mas tomando água, se hidratando, porque nem Jesus ficou sem água no deserto, viu? Abster-se de alguma coisa também é um voto com Deus. Eu posso me abster de qualquer coisa fazendo um voto com Deus. Por exemplo, vou ficar 30 dias sem usar o WhatsApp. É um voto com Deus, não é um jejum. Entendeu? O jejum, querido, o jejum é me abster de comida total. Eu estou num período de 15 dias de jejum. Eu me abstenho de tudo que é comida. Eu tomo líquidos. Eu tomo até um cafezinho de vez em quando. Mas eu me abstenho de tudo. Eu começo à meia-noite e vou até às 6 da tarde. Isso é só um voto com Deus. É um tempo de um período de consagração de 15 dias. Eu não chamo de jejum. Eu fiz jejum a semana passada. Eu fiz 3 dias consecutivos sem comer nada. Nada. 3 dias. Começou à meia-noite e foi 3 dias sem comer nada. Só tomando água. Isso é jejum. Entendeu? Agora, de outra forma, é só um tempo de consagração com Deus. Entendeu? Tem muitas pessoas que misturam jejum com consagração. O tempo de consagração seu com Deus não pode ser tomado como jejum. Nós vamos para a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela explica tudo. Nós vamos ver que Esther, capítulo 4, versículo 16, ela falou assim, ó, vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, eu morrerei. Quando eu vou jejuar, eu posso fazer o jejum completo. Eu tiro água, tiro tudo. Ou eu posso fazer o jejum parcial. Eu só tiro alimentos, não como nada. Por 3 dias. E isso é um jejum. Jeremias 36, versículo 9. Ó, no 9º mês, do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá em Jerusalém. Jeremias 36, 9. Esse jejum foi proclamado porque o povo ela ia ser cativo. E eles estavam clamando ao Senhor que não levasse o povo cativo. Quando eu faço, Marisa diz, quando eu faço jejum, eu prefiro o de 3 dias, só na água. Me retiro também de outras coisas. Exatamente. E o jejum, quando você jejuma ao Senhor, tudo é alimento. Palavras torpes é alimento. Eu não posso me alimentar de manjar desagradável. Eu não posso alimentar o meu espírito de coisas ruins, porque o meu espírito está aberto. Está aberto como, pastor?
Vamos lá. Segundo Reis. Deixa eu pegar a base aqui. Segundo Reis, se não me engano, 14. Fala da vinha de Nabote. Alguém tem aí a passagem que fala da vinha de Nabote? Aí está o perigo. O perigo de estarmos de forma errada diante de Deus. De estarmos de forma errada diante de Deus. Porque nós vemos que Jezabel, a mardita, ela aproveitou de uma fragilidade diante do Senhor. Aleluia. Aproveitou de uma fragilidade diante do Senhor. E ela queria a vinha de Nabote. E ela pegou o anel do seu esposo e mandou cartas àquele povo. E pediu que eles jejuassem. Deixa eu achar aqui a vinha de Nabote. E pediu que eles jejuassem diante do Senhor. E quando eles jejuaram, tornaram-se frágeis na carne. E a alma ficou mais forte, o espírito ficou latente. Porém, o espírito que habitou naquele povo não foi o espírito de Deus. Foi o espírito do diabo. E Jezabel pôde conduzir aquele povo ao engano. Pôde conduzir aquele povo ao erro. E eles mataram a Nabote. Amém, pastor Daniel, apóstolo Daniel. Como é bom, pastor de Carlos, nos alimentar do conhecimento do Senhor. Por isso o povo perece, é isso mesmo. Entendeu? Quando nós jejuamos, nós temos que ter certeza que estamos bem com Deus. Que o nosso espírito está ligado ao Senhor. E outro sim. Quando nós jejuamos, nós temos que nos apartar de pessoas que pregam outra religião, de pessoas que conduzem para o mal, de más influências. Nós temos que nos manter na palavra e na oração quando jejuamos. Por quê? Porque eu posso ser influenciado pelo espírito do engano, que foi o espírito que agiu fazendo com que Jezabel, 1 Reis 21, isso, obrigado, 1 Reis 21, fazendo com que Jezabel usasse aquele povo para matar Nabote e tomar dele a vinha. E não foi ela, viu? Ela só soltou o cavalo que estava preso. Ela mandou o povo matar Nabote, para que o rei não fosse culpado dos pecados dela. Entendeu? Então, o perigo do jejum eu estou em processo de libertação, pastor. Eu devo jejuar? Não. Mantenha sua carne forte para resistir ao diabo. E o seu espírito cheio da palavra. Comece a ler palavras. Seu processo de libertação, comece a ouvir louvor, se enche da palavra, se alimente da palavra, mas abstenha do jejum. Procure não jejuar, porque quando a minha carne está fraca, o espírito mais forte em mim, ele vai dominar sobre a minha carne. E se nós estamos em processo de libertação, o espírito que está mais forte sobre nós não é o Espírito Santo. Porque jejum eu fico mal, estressado, e ficar quieto no meu canto. É normal? É normal. É normal porque a sua carne fica gritando. E há uma guerra infidável entre o espírito e a carne. A sua carne vai guerrear contra o espírito contra a carne. E a sua vontade, eu quando jejum também, eu fico estressado. A minha vontade é ficar quieto num canto, não falar com ninguém, só falar com Deus, ficar só com Deus. Eu já não tenho essa vantagem ainda de poder me apartar para Deus, para jejuar completamente como deve ser feito. Porque eu trabalho. Hoje mesmo foi um dia terrível, em que eu estava em consagração e eu fui tentado por diversas vezes a brigar com pessoas, a levantar a voz, a ter estresse. E aí você tem que ter autocontrole, se segurar para acabar não perdendo, não quebrando a sua consagração com Deus. É muito difícil, mas é possível, entendeu? O jejum, ele é uma faca de dois gumes, ele pode te levar a Deus ou permitir que os demônios te usem, depende de você. De o quanto você vai estar ligado no Senhor. Entenda que os ramos, quando estão ligados na videira, a seiva que ele suga é da videira. Mas quando ele não está ligado na videira, não está arraigado na videira, ele pode sugar qualquer seiva. Não, então, porque, entenda, irmão Márcio, quando você está em jejum, você está um tempo de consagração, é seu e Deus. As pessoas ao seu redor, elas não vão entender aquilo que você está passando. E quando a sua carne está em guerra contra o Espírito, você se torna sensível demais. E aí qualquer coisa te estressa, te deixa nervoso, porque Satanás vai estar constantemente atacando na carne. Vai te deixar muito nervoso para você quebrar o jejum. O princípio dele é quebrar o jejum para que Deus não abençoe o seu propósito, para que Deus não ouça
o que você está clamando e você não ouça a Deus. O jejum é uma forma natural de você se comunicar com Deus, interagir com Deus de forma mais eficiente, tornando um coeficiente ativo de você e Deus, entre você e Deus. E Satanás vai querer quebrar essa ligação, destruir essa ligação, causando nervosismo, estressando. Você vê, o jejum também por causas. Neemias, ele se sentiu triste, ele viu que tinha algo no mundo espiritual acontecendo. E ele jejuou para ter a resposta de Deus. E Deus falou que precisava reconstruir os muros. E o jejum tornou ele sensível a ponto de ele saber disso. Ele pediu a bênção do rei. Porém, quando ele ouviu a voz de Deus, quando Deus te dá uma missão, ele já te deu um anel de permissão. Então o rei liberou para ele, liberou as cartas para que ele fosse reconstruir o muro. Com certeza vai sempre se levantar. As pessoas de casa vai sempre se levantar. Entenda uma coisa. Quando você jejuma, Satanás não vai mandar ninguém de fora para causar o mal. Ele vai sempre querer usar alguém de casa para te distrair. Ele vai tocar onde é mais frágil, no calo mais frágil, onde mais dói em você. Para que você quebre o jejum, para que você... Você quer ver uma coisa que quebra o jejum fácil? Xinga um palavrão, quebrou o jejum. Fique nervoso, brigue com alguém, quebrou o jejum. Entendeu? Essas coisas quebram o jejum. Tenha mágoa, crie mágoa de alguém. Outro sim, bem interessante. Eu posso jejuar magoado? Não. Não. Se eu tiver mágoa de alguém, eu não posso jejuar. Porque Deus não vai me ouvir. Deus não vai ouvir quem está com mágoa. Entenda que nem as suas ofertas serão recebidas se houver mágoa no seu coração. Os seus pecados não serão perdoados. E a sua salvação está em risco. Porém, não jejue se tiver mágoa de alguém. Não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Entendeu? Esdras 8:3. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Esdras estava suplicando pela bênção da libertação do povo. Do povo que estava cativo na Babilônia. E quando o povo jejuou e o povo buscou a Deus, diante de Deus, Deus libertou eles com 72 anos de cativeiro. Deus libertou aquele povo e os mandou de volta para casa. Amém? Segundo Samuel 12:22, e respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Davi ficou dias e dias sem comer pão, sem comer nada. Outro sim, ele fez jejum de dias e dias apenas de pão e água diante de Deus. Foi um voto dele com Deus. Mas quando jejuamos, a resposta vem. Se jejuarmos da maneira correta, com o coração na direção certa, se jejuarmos sem ter mágoa, nem contenda com alguém, se nós entregarmos diante de Deus em súplica e em oração, com um propósito focado, eu nesse momento estou jejuando pela igreja. Se o propósito for focado e determinado diante de Deus, e você se mantiver puro, casto, e não cair nas ciladas do diabo, Deus ouvirá, e as bênçãos dele nos alcançará. Quando nós jejuamos diante de Deus, apresentando um propósito sincero, ainda que seja apenas uma consagração, Deus ele responde com fogo. Amém? E eu creio que a bênção dele nos alcança. Glória a Deus. O Robson chegou na hora do amém, Robinho. Pai do Senhor. Gente, é isso. Zacarias também. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Durante 70 anos, o povo jejuou buscando por eles, não a Deus. E não jejuaram para Deus. E quando nós jejuamos para nós, por coisas nossas, por motivos nossos, apenas por vaidade, para recebermos bênçãos carnais, muitas vezes não seremos ouvidos. Porque nós temos que jejuar. Primeiro motivo que me leva a jejuar, eu amo a Deus. Segundo motivo que me leva a jejuar, eu quero relacionamento com Deus. Terceiro motivo que me leva a jejuar, há uma causa maior do que a minha, por ela eu jejum. Entendeu? Quando é assim, certamente Deus vai nos ouvir. Irmã Edna,
eu vou estar encerrando já. Eu quero orar pela irmã Edna. Irmã Edna, põe a mão no seu ouvido, onde você tem perda auditiva agora. Em nome do Senhor Jesus, põe a mão. Deixa só o outro. Se é nos dois, põe nos dois a mão em concha, assim, ó. Em concha. Põe a mão no ouvido. Eu vou ministrar a sua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pela cura da irmã Edna, a cura que foi proclamada há 2000 anos atrás na cruz, quando o Senhor levou as enfermidades. Eu ordeno agora, espírito surdo, solta a irmã Edna, deixa a vida dela. Espírito surdo, que tem tocado nos ouvidos dela, deixa ela agora, em nome de Jesus. Eu ordeno, tímpanos sejam restaurados, todos os ossos do ouvidos tomem sua forma normal. Se não houver tímpano, se estiver danificado, seja reconstruído. Em nome do Senhor Jesus, toca agora, Senhor, nos ouvidos dela, devolvendo 100%. E todo espírito surdo que tem habitado no ouvido dela, seja amarrado e levado para o abismo. Agora, em nome de Jesus. Isso. Irmã Edna, veja agora como estão os seus ouvidos. Como você está ouvindo agora? Veja como está a audição agora, irmã Edna. Faz testes aí. Estala o dedo. Faz alguns testes aí. Veja como estão os seus ouvidos. Aleluia. O que a irmã Simone tem? Pode fazer teste, irmã Edna. Faz teste aí. Ótimo. O espírito surdo te deixou. Pode fazer teste. Glória a Deus. Louva ao Senhor pela sua vida, irmã Edna. Receba a sua cura em nome de Jesus. Receba a sua cura. Irmã Simone, o que a senhora tem? Amém, glória a Deus. Meu Deus, toca agora na vida da irmã Simone. Em nome do Senhor Jesus, sem enfermidade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, começa a queimar. Se é ataque maligno, já manda os anjos de Miguel para amarrar todo espírito maligno, todo demônio, toda obra das trevas que está atacando a vida dela e do esposo dela. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de Zé Pilintra que está atacando essa família para causar perturbação e distrair ela do propósito. Eu te ordeno agora, deixa essa família, anjos do Senhor, amarra esse demônio e leva agora para o abismo em nome de Jesus. Pode levar para o abismo. Leva cativo para o cativeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, decreto determina a libertação na vida do esposo dela. E eu ministro na vida dela agora o nojo dos vícios, por representação na vida do esposo dela, por representação, para fora agora, nojo, ânsia de vômito, para fora, para fora, para fora, nojo de bebida alcoólica, de cachaça, de cerveja, de todo tipo de bebida alcoólica, nojo, ânsia de vômito, para fora, mais forte, para fora, para fora, para fora, ânsia de vômito. Mas quem tem aí na família pessoas alcoólatras que têm desejo de bebida e que bebem, vai sentir agora nojo, vai começar a sentir nojo, ânsia de vômito, mais forte. Vai tocando, Espírito Santo. Nojo, nojo de vício. Nojo de vício, em nome do Senhor Jesus. Nojo de vício, em nome do Senhor Jesus. Mais forte, vai tocando, vai quebrando agora. Amarrando todo espírito de preto, Zé Pilintra e pomba gira. Amarrando e levando para o abismo. Em nome do Senhor Jesus. Nojo, nojo, ânsia de vômito. Em nome de Jesus. Se alguém sentiu nojo aqui, diz aqui, eu senti. Se alguém vomitou, também diz aqui, eu vomitei. A irmã Isa Barros, pastora Isa Barros, eu preciso de um rompimento. A pastora precisa de que rompimento? É dos dons? Se for dos dons, já recebe aí agora. Já põe as mãos em forma de receber. Quem quiser receber os dons, põe a mão aí. Já estenda as mãos para frente, para receber os dons e ter o seu ministério totalmente destravado. E poder trabalhar para o Senhor Jesus. Não tem mistério não, queridos. Nós somos filhos. Todo filho tem direito de se assentar à mesa. Todo filho que se assenta à mesa ceia daquilo que o Pai pôs à mesa. E os dons é um dos alimentos que o Pai colocou à mesa. É para todos nós.
Receba aí, vocês que estão na live. Estendam as mãos para frente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dos mesmos dons que o Senhor tem liberado na minha vida, Senhor. A palavra de sabedoria e de conhecimento. O dom da fé. A operação de milagres. Os dons de curar. Meu Deus, a profecia. A interpretação de línguas. Eu imparto sobre a vida deles. E eles recebem, Senhor, não do mesmo jeito que eu. Mas eles, meu Pai, receberão o dobro. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora. Dos mesmos dons. Os dons do toque revela, que é a operação de milagres. Os dons para curar. Os dons da anestesia, da cirurgia espiritual. Receba agora. Receba. Receba desses mesmos dons. Receba das mesmas autoridades. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aperfeiçoe a unção que já há neles. A unção que está na vida deles, aperfeiçoe agora, meu Pai. E libere os dons, dos mesmos dons que há na minha vida. Eles recebem em nome de Jesus. Pronto. Os dons são seus. Usem bem. A irmã Adriana. Espírito Santo, toque agora na visão dela. Em nome do Senhor Jesus. Eita Deus. Meu Pai, eu repreendo na vida da irmã Adriana o espírito de glaucoma. Esse demônio maldito que trouxe essa enfermidade sobre a vida dela. Eu amarro ele agora e mando para o abismo em nome do Senhor Jesus. Pode soltar. Solta a visão dela. Solta as vistas dela. Em nome do Senhor Jesus. Eu determino agora a visão límpida. Espírito cego, solta ela. Em nome de Jesus. Deixa a vida dela. Deixa os caminhos dela. Em nome do Senhor Jesus. Ótimo. Irmã Simone. Era o espírito de Zé Pilintra trabalhando aí com o espírito de Preto Velho. E eu vi também Pomba Gira trabalhando. Mas eu creio que Deus, Ele já é contigo. Tá? Receba agora e mantenha-se na fé, profetizando. Satanás vai tentar te enganar para você profetizar o contrário. Não profetiza. Seu marido está liberto, a sua família está liberta. A glória de Deus está sobre a sua casa. Deus restituiu o que foi roubado. Desfazer as obras do diabo, irmã, é ordenar que ele devolva o que ele tirou. Não é só mandar ele embora. Mandar demônio embora qualquer um manda, mas nós temos que obrigar ele a desfazer as obras que ele fez. Foi para isso que Jesus se manifestou, para que as obras dele fossem desfeitas. Amém? Então se mantenha firme na fé e Deus será contigo. Queridos, vamos estar encerrando agora. Eu creio que todo mundo já recebeu. Os dons já estão em vocês. A operação de milagres, de maravilhas. Todo mundo já recebeu os dons de curar, a cirurgia, a anestesia espiritual. Assistam às aulas. Vejam lá no meu YouTube. Tem bastante material bom para estudar. Muitos aqui já conhecem. Estudem. Tem também no Facebook do Pastor Antônio Pedro. Cliquem em vídeos. Tem lá uma sequência gigantesca de vídeos, de aulas que foram dadas aqui. Assistam. Não percam, gente. Não perca a luz de Deus que vocês receberam. Transforme ela em virtude. Faça ela jorrar como as fontes das águas vivas. E seja usado para curar pessoas, para tocar pessoas, para ter um ministério destravado, mas aprenda. Não sejam meninos espirituais. Cresçam espiritualmente. Deixe Jesus crescer em você, para que você possa representá-lo na terra. Representar Cristo não é só eu ter poder, é eu ter autoridade para ser um embaixador dele. Amém? Deixa Deus te usar. Vamos estar encerrando. Pai, te damos graça e pedimos a sua bênção sobre a vida de cada um destes filhos. Que o Senhor possa multiplicar os dons na vida deles, que o Senhor possa usá-los, guardá-los e guiá-los. Em nome do Senhor Jesus, para que a glória do Senhor esteja sobre eles. Em nome do Senhor Jesus, que eles tenham uma semana de paz e de bênção, debaixo da sua potente mão. Em nome do Senhor Jesus. Assim estamos encerrando. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar e prosperar os seus caminhos. Em nome de Jesus.